Tá lembrado do Dr. Octopus afundando no lago? Do Duende Verde, por exemplo, sendo atravessado no próprio planador? Do Electro sobrecarregado até explodir? Então, com certeza, você tá se perguntando como é que eles estão vivos agora em Homem-Aranha No Way Home? Como é que pode? Será que eles realmente sobreviveram esse tempo todo ou foi tudo obra do feitiço do Doutor Estranho? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai analisar o que realmente está acontecendo com o multiverso Marvel. Bora lá, galera! Did you know that only 10% of Brazilians know English? É o quê? Você não entendeu nada do que eu disse, né? Isso quer dizer que você não tá em dia com o teu inglês, hein? Isso é grave. Mas calma que a solução tá agora aqui pra você. A English Fish é a salvação pra destravar o teu inglês de uma vez por todas. O curso é 100% online, dinâmico, você pode ter chat ao vivo para treinar com o teu professor e é muito acessível, galera, de verdade é muito. As mensalidades são a partir de R$19,90 por mês. Fala sério, por menos de R$1 por dia para você aprender inglês definitivamente. E para ficar melhor ainda, eu tô te dando de presente agora os primeiros 30 dias de graça. Não tem desculpa. Clique no link da descrição ou no comentário fixado e bora estudar. Vai mudar a sua vida, né? Ei, Ned Trunks, Peter aqui, galera. Tô num cenário improvisado, mas a gente tá trabalhando num novo cenário. Tá ficando top demais. Tô louco pra mostrar isso pra vocês. Em breve eu vou mostrar pra vocês, dar um vislumbre. Quem tá acompanhando os meus shorts aqui no canal já tá sabendo o que tá acontecendo. Mas enfim, vim agora pra falar sobre Homem-Aranha, né? Hoje em dia, na boa, eu espero que a Marvel tenha aprendido a lição. Chega, né, cara, galera, de matar os próprios vilões no final de todo o filme. Vilões têm muito potencial, Loki que o diga, né? E da mesma forma que o Loki, né, muitos vilões de quadrinhos são tão amados, até mais amados do que os próprios heróis. Eu acho estranho a gente matar personagem. Tudo bem que você fala, Peter, mas isso é cinema, a gente tem que matar porque contrato, blá blá blá, não dura tanto. Mas a gente precisa do personagem, do ator, tudo bem. Ator vai seguir a vida dele, vai seguir a carreira dele. Mas do personagem não, cara. A gente precisa do personagem. É como matar o 007, sumiu. Né? Os personagens vão trocando, enfim, isso é papo para outro vídeo. Mas sim, eu acho que os vilões, no mínimo, têm que continuar vivos para poderem render mais histórias no futuro. Porque sem eles, imagina, sem vilão acabou a Marvel. Então essa história de que heróis não matam é meio que também uma desculpa pra garotada de que, né, de passar esse senso moral dos heróis, que é bacana, mas também é uma desculpa para que os vilões não sejam mortos e possam continuar sendo uma ameaça. Então é bacana. Isso funciona muito bem nos quadrinhos, tá? Pô, imagina se, de repente, o Batman realmente mata o Coringa na primeira vez que encontra ele. Acabou as histórias. Não tem mais aquele vilão icônico que a gente ama tanto. Então os quadrinhos já aprenderam duas lições com o universo expandido deles, né? Há muito tempo. E só agora o universo expandido dos filmes estão aprendendo isso. Pô, não podemos matar vilões. Primeiro o quê? Primeiro é valorizar os vilões. Tem que aprender isso. É não matar esses vilões à toa. Apesar dos últimos filmes da Marvel, os vilões tudo lá morrerem no final, né? Então, estão aprendendo ainda. Então, a passos curtos. E a segunda coisa é usar multiverso e viagem no tempo pra justificar tudo. Isso é a resposta pra tudo. Como é que fulano voltou? Pô, veio do passado, viagem no tempo. Veio de um universo alternativo. Isso responde tudo. Ah, bugou o espaço-tempo. Isso aí você usa pra justificar literalmente qualquer coisa. É bug na Matrix. Justifica a chegada. O puff, surgiu um personagem novo. Bug na Matrix, né? Digo, no multiverso. Mas se a gente for pensar de forma mais específica, tá? Em No Way Home existe um pequeno problema, que na verdade pode até ser um grande problema de continuidade se eles não explicarem. Vamos lá. Se a gente encarar que o que o Alfred Molina falou é verdade, quando ele disse que o personagem dele voltaria no No Way Home do mesmo ponto que ele parou lá em Homem-Aranha 2, afundando no lago, então realmente vão considerar o momento da morte dos vilões do Homem-Aranha. Pra ativar a memória de vocês, vamos relembrar a morte de cada um dos vilões, ok? Em Homem-Aranha 1, o Duende Verde ele ativa o planador pra cravar lâmina nas costas do Homem-Aranha. Aí o Peter consegue perceber com o sentido do aranha, dá um mortal esquivando e as lâminas atravessam o próprio Norman Osborn, ou seja, ali é o fim dele. Em Homem-Aranha 2, o Dr. Octopus consegue assumir o controle da própria mente, que antes estava sendo influenciado pelas garras e tal, e decide morrer como herói, foi uma redenção. Ele morreu afundando, né, aquele microsol que ele criou no rio, então foi junto. Em Homem-Aranha 3, finalmente rola um vilão da trilogia do Sam Raimi sobreviver. Aconteceu pela primeira vez, foi o Homem-Areia. O Homem-Areia meio que faz as pazes com o Peter, conta a história do que realmente aconteceu com o Tio Ben e depois vai embora. Então, Homem-Areia termina solto, tá? Em Espetacular Homem-Aranha 1, o Dr. Kurt Connors ele termina sendo curado, aquela transformação de lagarto dele. Ele tem a redenção dele estendendo a mão pro Peter não cair do prédio e se entregando para as autoridades. Então, no final do filme, ele termina preso. Já em Espetacular Homem-Aranha 2, o Electro é sobrecarregado de energia e explode, ou seja, morre. Então a gente tem, vamos lá, Duende Verde morto, Dr. Octopus morto, Homem-Aranha solto, Lagarto preso sem poderes e Electro morto. De todos esses aí, o único que poderia ter uma desculpa boa pra talvez ter sobrevivido é o Electro, né? Já que no filme ele conseguiu reconstruir o corpo dele a partir
de eletricidade. Então, ao menos, seria uma desculpa aceitável ele ter se dividido por causa da explosão e depois de um tempo ele ter conseguido reconstruir o corpo. Dá pra pensar numa situação dessa. Só que não explica como é que ele conseguiu estar com a aparência normal em No Way Home. Então a gente não tem essa explicação. Pelas fotos de bastidores, ele não tá mais com aquele corpo eletrizado azul. Segundo o próprio ator do Electro, Jimmy Fox, ele realmente não seria mais azul. Mudou a cor dele, né? Tá mudando alguns visuais. Então assim, a gente tem algumas perguntas sem respostas aí, galera. O que leva a gente a pensar em algumas possibilidades. Pô, o core da casa tem que pensar em possibilidade. E a primeira possibilidade é que eles alterem a história original dos filmes, mudando o destino final dos vilões. Como, por exemplo, o Norman Osborn sendo curado depois do Harry colocar ele em alguma câmara criogênica, talvez, algum experimento da própria Oscorp. A Oscorp é a fábrica dele, né? As indústrias dele. Aí o Dr. Octopus, por exemplo, acordando e nadando pra fora do rio. Talvez até algum tipo de morte cerebral, porque ele chegou a afundar, né? Então, pode ter afogado um pouquinho e teve morte cerebral. Daí as garras assumiram o controle do cérebro dele de vez. Então ele perdeu completamente o controle e ele voltou dessa forma. O Dr. Connors recebeu, de repente, uma versão melhorada do soro dele. Tinha um boatos até de que a Oscorp reuniria todos esses vilões. Então todas as continuações podem ter dedo da Oscorp. Talvez isso justifique o Electro conseguir voltar à forma normal dele. Algum upgrade ele ganhou. A gente tem que lembrar que a Oscorp é quase como se fosse o Lex Luthor, né? Norman Osborn é muito rico também, muito poderoso. Tem as indústrias Luthor dele, né? Pra quem manja muito de DC. E galera, vocês podem deixar isso um pouco absurdo. Mas nos quadrinhos as coisas funcionam assim, dessa forma. Eles toda hora desfazem a morte de vários personagens, recontando de alguma forma mirabolante, né? Como é que esses personagens sobreviveram até foram revividos. Isso acontece direto nos quadrinhos. E a gente tem visto cada vez mais o CM se aproximar dessas maluquices dos quadrinhos, né? O tempo todo a gente vê essas adaptações e seguindo o modelo dos quadrinhos. Os uniformes estão ficando cada vez mais fiéis. Já tem viagem no tempo, magia, multiverso. Daqui a pouco não tem mais como fugir, vai ser completamente os quadrinhos. Inclusive, eu acho que a melhor explicação para o retorno dos vilões seja mesmo algo relacionado ao espaço-tempo. Porque pensa comigo, galera, pensem. Uma linha do tempo alternativa, um universo alternativo. Ele não existe só em um momento no tempo, não. Cada universo tem seu passado, presente e futuro. Cada universo é uma linha do tempo inteira. Toda uma linha do tempo, ou seja, quando o Doutor Estranho diz mexemos com a estabilidade do espaço-tempo, ele não está falando só de universos alternativos, mas também de diferentes pontos do tempo desses universos alternativos. Só vocês pensarem, o Norman se transformou em Duende Verde e morreu como Duende Verde num período, né? Num tempo. Né? Pensa na linha aqui, em algum ponto dessa linha ele morreu. Daí, depois de um tempo, nessa mesma linha, né? Tá aqui o Norman Osborn morto. Depois de um tempo, o Dr. Octopus surgiu e aí morreu como Dr. Octopus, né? Nesse outro período. Ou seja, não existe nenhum momento em que os vilões Duende Verde e Dr. Octopus existam ao mesmo tempo. Então, cada um dos vilões foi puxado em um momento do tempo, provavelmente pouco antes de morrerem. Daí viria o Duende Verde do primeiro filme, o Dr. Octopus da época do segundo e por aí vai. Enquanto o próprio Homem-Aranha, né, o Peter, poderia vir de um tempo muito distante do futuro. O Peter do Tobey, por exemplo, pode ser um Homem-Aranha tiozão, talvez, né? Casado com a Mary Jane, com filhos. Ou talvez seja um cara meio, né, pra baixo, meio down, meio desistido, caso algo tenha acontecido com a Mary Jane. Igual era o Peter Parker que apareceu na animação do Aranha-Verso do Miles Morales. Vocês têm que pensar que o termo é espaço-tempo, não é só espaço. Eu não tô pegando uma pessoa de um ponto do multiverso e trazendo do mesmo período que a gente tá, né, no dia que a gente tá agora. Não, é de um outro espaço, de outro local, de um outro tempo. Por isso que o Dr. Octopus, por exemplo, tá vindo mais jovem, então pode ser vários momentos, né? Ele, de repente, não tá vindo nem do ponto onde ele morreu. Talvez seja um pouco antes, momentos antes dele afundar, pode ser. E essa coisa de espaço-tempo é a teoria que eu realmente acredito, tá? Cada um sendo puxado de um momento diferente no tempo. Mas, Peter, vamos lá, se esse feitiço, de repente, é tão abrangente, né, a ponto de envolver um multiverso, diferentes partes da linha do tempo desse universo alternativo, como é que os vilões do Homem-Aranha foram tão especificamente selecionados? Pô, tipo, poderiam ter pego tanta gente, né, mas, pô, pegaram justamente os vilões? Sim, realmente é uma boa pergunta essa. É muita coincidência que os vilões do Homem-Aranha tenham sido envolvidos nisso. Sendo que eles tiveram que ser, né, meio que pescados no passado. Parece que foi selecionados, né, a dedo. Eles foram pescados no passado no momento em que ainda estivessem vivos e tivessem poderes. Porque você pode pensar, pô, puxaram alguma coisa do multiverso. Por que não puxou o tiozinho que vem de Sanduba? Entendeu? Por que não puxou um cachorro? É muita coincidência que tenham ouvido todos os vilões do Peter Parker. Por que não puxar o próprio Norman Osborn, mas antes de virar Duende Verde? Ou o Otto Octavius, muito antes de ficar louco, né? Mas tem resposta pra isso. Provavelmente o que o feitiço do Doutor Estranho fez foi tentar usar pedaços da história de versões alternativas do Peter Parker
para justificar que as pessoas não soubessem a identidade secreta do Peter, como estava acontecendo nos universos do Tobey e do Andrew. Porque é naquele momento que ninguém sabia a identidade. Então talvez seja isso que o feitiço do Doutor Estranho fez. Provavelmente isso fez com que o feitiço se conectasse com as pessoas que sabiam a identidade secreta do Peter nesses outros universos. E bom, todos os vilões do Homem-Aranha, em algum ponto, descobriram a identidade do Peter. Essa deve ser a conexão que fez com que o feitiço do Doutor Estranho conectasse todos eles e trouxessem esses vilões para a realidade do CM. Porque pensa, a única conexão possível entre o feitiço envolvendo a identidade do Peter e todos esses vilões é que todos eles conheciam o Peter Parker. Então eu realmente acho que isso deve ser algum peso no erro do feitiço do Doutor Estranho. Mas é lógico que a Marvel vai vir com uma boa explicação. Eu espero, né? Senão a gente vai ficar, tendo que criar bastante teoria depois disso. O que vocês acham disso? Por que você acha que tem essa coincidência toda de ter sido escolhidos esses vilões nesse momento do tempo? Comenta aqui embaixo. Agora que a gente já botou o papo em dia, lembra do primeiro mês grátis pra você estudar na English Fish, hein? O link que eu te prometi tá aqui embaixo. Corre lá. Obrigado sempre por esse vídeo aqui, ó. Se não tá inscrito com o sininho, tamo junto sempre, galera. É bom demais saber que não importa o momento, a gente tá sempre aqui conversando nerdice. Espero vocês no próximo vídeo, mas já inscrito no canal, hein? E já vou aqui direto emendar no outro vídeo. Tamo junto sempre. Valeu, galera. Fui!